E aí, então veja, tá claro que o objetivo é sabotar a CPI e não é investigar nada. E aí tem um momento lindo, para mim, de certo modo, foi um momento, mais, como posso dizer, revelador do tempo que a gente vive. Que a história, claro, você tem os grandes eventos da história, mas eu gosto muito de uma certa linha de história do cotidiano que vê o tudo, Bob, o Valio Bene, em eventos paralelos, assim, no detalhe. Você tem um detalhezinho besta que revela uma era. Quando Bolsonaro dá aula de gramática para um senador que já foi jornalista, isso é sinal de uma era. E isso aconteceu. E aí eu acho que realmente não foi combinado. Eu acho que não foi combinado, não. Solta aí, vai. Deve ser, não tem que ser, por causa daquela palavra jurídica pretento. Então, juridicamente, ele é obrigado a opinar, ele não pode colocar em nome de outro ministro. Prevento. Desculpa, prevento. Acha aquele gordinho que tá risado. Daqui a pouco a gente põe de novo. Pretento. É prevento, de prevenção. Um juiz que tem prevenção é aquele que só ele pode julgar a causa, se excluem todos os outros. Isto é, as causas semelhantes vão para ele, porque ele julgou primeiro e as causas semelhantes vão para ele. Daí que ele tem a prevenção e seja prevento. Agora, quem não consegue saber nem o que quer dizer a palavra prevento, que no lugar de prevento diz pretento, é aquele que está circulando ali pelo Senado, ouvindo coisas, sem saber direito do que se trata, procurando uma ocupação. Crime de responsabilidade grave cometido pelo presidente da República. Quebra de decoro cometido pelo Cajuru. Atenção, a quebra de decoro do Cajuru, ela diz respeito à conspiração contra o próprio Legislativo, a conspiração contra o Supremo, né? E se divulgou uma conversa com o presidente. Não é crime, eu estou falando de quebra de decoro. Sem realmente conhecimento, como diz o Flávio, também, mas a eles que se virem. São tudo farinha do mesmo saco. Eu comentei hoje de manhã na Band News FM, disse assim, a gente assim, achava, estamos no fundo do poço. Depois alguém disse, não era o fundo do poço, tinha um alçapão no fundo do poço. E depois, debaixo do alçapão, tem o abismo. Tudo isso para tentar impedir a CPI. Que tanto medo há de investigação. E aí nós encerramos esse bloco, a gente refaz as coisas, molecada. E aí? O Cajuru deu uma entrevista ao Datena e trouxe um outro momento edificante. Aí o presidente no seu melhor vocabulário. Aí o presidente, assim, aí sim, né? Aí ele porque claramente o Cajuru deu uma selecionada ali, né? A parte do prevento, pretento, acho que ele achou engraçado. Aí ele trouxe um trecho inédito. Isso foi inédito, né? Foi só no programa da Atena, ou foi ali que saiu, não é isso? Isso. Então vamos lá, o que foi? Se ela for revanchista, eu faço questão de não participar dela. Não, mas você não participa, nem a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar. Vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um desse. Então, ele falando para o presidente, não, se for você revanchista, não participar. Se você participa canalhada, e aí disse que pretendia sair na porrada com um zosta desse.
Esse é o valentão. É assim que ele pretende conduzir a República. Bom, não é de hoje, né? É bom lembrar que no entreveiro que ele teve com a deputada Maria do Rosário, ele praticamente ele encosta a mão na Maria do Rosário, né? Ele deixa claro que ele pode... Aliás, ele ameaça, né? Assim como ameaça as instituições com o meu exército, que não é dele. Obviamente não é esse o caminho. E aí, podem se irritar quanto quiser. Eu lá dou bola para vagabundo. Não se fez a CPI do apagão aéreo no governo Lula? O objetivo, claro, não era responsabilizar o governo Lula pelo apagão aéreo. Aconteceu uma tragédia em meio a esse apagão aéreo que nada teve a ver com a crise de infraestrutura dos aeroportos, foi um problema de torre e de um destrambelhado que estava no outro avião. E caiu o Boeing da Gol, matando 154 pessoas. É claro que a tentativa foi responsabilizar o governo. Vocês viram o governo Lula armar uma crise institucional por causa da CPI? Quem mandou instalar a CPI? O Supremo. E olha que essa CPI tenha sido derrubada pelo plenário da Câmara. Por um acaso alguém ameaçou o Supremo? Por um acaso se falou em impeachment de ministro do Supremo? Por um acaso pegaram o presidente Lula, então, dizendo qual devia ser o objeto da CPI? Isto é muito mais grave do que o episódio da Dilma, que, aliás, aquela gravação foi selecionada pelo Sérgio Moro no meio de um monte de outras que negavam o conteúdo, a história do Bessias. Ah, vai lá, leva isso para o Lula. Ah, ele quer se livrar da Polícia Federal. Selecionaram essa conversa apenas, numa gravação também ilegal, divulgada também ilegalmente, mas que passava a ideia de que a nomeação do Lula para ministro era só para dar a ele foro especial. Um monte de outras gravações desmentia isso. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma farsa judicial. Agora, a gravidade daquilo perto disso aqui... O presidente e um senador estão se articulando para derrubar ministros do Supremo. E aqui eu quero dizer ao Supremo, não há... tem gente no Supremo tentando falar, senta que o leão é manso. Vocês não chegarão a lugar nenhum assim. Ou a democracia defende as suas prerrogativas, ou as coisas se complicam. Eu tive um debate hoje de manhã a respeito, com especialistas brasileiros que moram na Alemanha, alguns aqui no Brasil. Depois eu falo com cuidado que o dia está cheio hoje. Estamos discutindo lei de segurança nacional e liberdade de expressão. E muitos constatamos ali, a democracia está sendo corroída. Eu mesmo usei a imagem dos focos de infecção que estão em vários lugares. Não adianta o Supremo fazer de conta que o que aconteceu não é muito grave. É muito grave. Se trata de uma armação contra o Supremo Tribunal Federal, que obviamente não poderia ficar impune. E que mobiliza gente que está por aí militando, alguns inclusive disfarçados de jornalistas. Não adianta rir e falar, tudo isso é só para... né? Tem lá uma avaliação do Supremo. Não, isso aí foi só para tentar intimidar o Supremo. Sim, é para tentar intimidar o Supremo, mas não é para tentar intimidar o Supremo com uma coisa qualquer, com uma coisa muito grave. E é preciso dar às coisas a gravidade que elas têm, se nós queremos corrigir problemas.